Eu quero compartilhar uma reflexão com vocês que eu tenho certeza que vai trazer muita novidade e vai agregar bastante informação nova. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Meu objetivo aqui é fazer com que você mergulhe no subconsciente, destrave as suas emoções, mas principalmente ilumine a sua vida com o conhecimento. Vamos falar da comunicação subconsciente. Nós captamos a todo momento frequências através da nossa glândula pineal. A glândula pineal possui cristais de apatita e propriedades piezoelétricas, capazes de gerar cargas quando submetidas à pressão mecânica, o que sugere que a pineal poderia responder a variações sutis de campos magnéticos ou elétricos externos. Ou seja, tudo é frequência. Então, quando alguém senta na nossa frente, aquela pessoa está emanando frequências, mas muito sutis. As memórias celulares, abandono, rejeição, obsessões espirituais, tudo no universo é uma onda e aquilo vai ter a frequência. Quando eu interajo com aquele campo de frequência, a minha pineal, quando bem treinada, vai interpretar aquelas informações. E para onde vão essas informações? Elas vão primeiramente para o tálamo e para o sistema límbico, que está ligado à percepção sensorial, o estado emocional, e depois para córtex cingulado e hipocampo, que vão processar experiências internas, sonhos e intuições. Resumindo, vai para o subconsciente. E aí, a diferença entre o médio desenvolvido e o neófito, aquele que adentrou o caminho do desenvolvimento psíquico, vai ser a capacidade de comunicar-se com esse subconsciente. Então, estudos mostram que meditadores de longa data, praticantes de meditação e médiuns, têm maior capacidade de modular o seu córtex pré-frontal, que é a parte do processamento lógico, crítico, da razão. Ou seja, a todo momento você capta frequências, mas elas permanecem no inconsciente. Quem nunca olhou para uma pessoa e disse: eu não fui com a cara daquela pessoa, eu não estou gostando desse ambiente, eu não sei porque eu tive uma intuição. Isso é uma captação de frequência. Todavia, você não teve a plasticidade neurológica, o treino, para que aquela sua captação saia do reino do subconsciente e vá para o consciente. Isso que é uma chave muito importante. Cada um de nós terá um mecanismo de comunicação através de imagens, de sons, de voz. Isso é a digital individual psíquica de cada um de vocês. E é muito importante que no seu caminho espiritual você comece a mapear sinaléticas de quando você capta uma frequência e aquilo fica no seu subconsciente. De repente você vai sentir um arrepio, ou você vai ouvir uma voz ou vai ver uma imagem. E o que acontece? Devido a toda a formatação educacional deturpada da humanidade, isso é coisa da minha cabeça. E você descredita aquela imagem, aquela sensação, aquela informação. E quando a gente falou que a pineal se conecta com o hipotálamo, percepção sensorial e estado emocional. Daí a importância do sentir, do chakra cardíaco, super desenvolvido nos médiuns. Eles conseguem perceber no sentir a captação da frequência. E aí você olha, capta a frequência, recebe uma imagem, recebe um sentimento, e aí, se você conseguir desligar aquele diálogo interno crítico que faz você julgar cada pensamento seu, que começa a racionalizar tudo, você vai conseguir receber uma imagem onírica, uma comunicação, uma onda de forma que vai para o seu plano consciente e, ao se manter neutro, na neutralidade, você vai conseguir acessar aquela informação. É nisso, por exemplo, que se baseia a radiestesia, onde através de micromovimentos você conversa com o seu subconsciente. Mas se você fosse capaz de desligar esse córtex pré-frontal, esse senso, você conseguiria entender as frequências que você a todo momento está captando e conseguir fazer com que elas saiam das profundezas do reino do subconsciente e adentrem o processamento lógico. Quando você possui conhecimento, porque você estudou, porque você entende o que é uma memória celular, o que são obsessões espirituais, quais são as hierarquias, a capacidade de comunicação do reino onírico, das imagens, dos sonhos, e do teu reino consciente encontra uma ponte. Porque se você não tem informação do que é um arcturiano, como você vai interpretar uma frequência através da clarividência daquele ser? Se você não tem essa potencialidade muito bem desenvolvida, você vai esbarrar nas crenças. As crenças são esses programas defeituosos
incrustados no nosso cérebro, seja ao longo das gerações, do registro acástico ou das experiências que moldam a sua personalidade hoje, que te impedem de interpretar com clareza essas informações espirituais. E muitas pessoas falam, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu estou ouvindo vozes e não consigo discernir do que aquilo se trata. Está faltando o que eu chamo de arcabouço psíquico, que é a base de informação que você vai precisar para ter mais clareza, criando a ponte entre esse reino onírico e o seu reino consciente. E aí eu falo, nem todos temos o DNA altamente ostensivo do Robson, por exemplo, que vai ver as imagens com muita clareza e que vai ter uma comunicação com o seu subconsciente tão poderosa que aquela imagem se desenha mesmo que ele nunca tenha ouvido falar daquilo. Mas porque você não tem essa mediunidade ostensiva de grandes médios, isso não significa que você possa, através da prática, criar os caminhos neuronais, a plasticidade neurológica para comunicar consciente e subconsciente. Você entende a importância do estudo? Você entende a importância da meditação para baixar o padrão de onda cerebral e desligar esse crítico interno que vai julgar cada captação? Para você estar mais conectado com o plano do sentir, o campo do corpo astral, o veículo dos desejos, e assim conseguir criar a ponte de comunicação. Porque mesmo que você consiga meditar, mesmo que você consiga começar a comunicar, se você não tiver a base do conhecimento, não haverá ponte entre o consciente e o subconsciente para você ter certeza daquilo que você está captando. E aí, se você interpreta que parte daquela energia, por exemplo, está em vales umbralinos, onde a energia vital do consulente é redirecionada para clones, se você não tem esse conhecimento, você vai entender, olha, sua energia está sequestrada, e você vai ficar em dúvida, não vai entender o que você está captando, e essa ponte entre o seu subconsciente e o consciente, ela é perdida. E aí vem a insegurança. Conversar com o seu subconsciente, criar o arcabouço psíquico através do conhecimento e ampliar a meditação é o caminho de desenvolvimento da mestria da sua consciência. E cada um de nós terá uma forma singular de estabelecer essa ponte. O Robson me relata, por exemplo, que vê muitas imagens simbólicas. Ele vê lacunas na mente da pessoa, pô, essa pessoa tem TDAH. Ele vê imagens de cenas que estão acontecendo, mas ele não recebe a informação do que aquela cena significa. Foi o conhecimento que fez ele dizer, opa, isso daqui é multiverso, é clone multiverso. E algumas vezes ele me relata o que ele está vendo e eu digo, Robson, isso é um clone multiverso. Isso é isso, devido ao conhecimento. Como eu recebo minhas canalizações? Geralmente, eu vejo eu dando aula em uma linha temporal sobre um tema que eu nunca ouvi falar. Essa é a minha forma de comunicação. Às vezes eu me vejo em uma situação futura, dando uma palestra falando de algo que eu tenho dúvida, com bastante clareza, e eu fico apenas observando aquela visão. Eu salto no tempo. Essa é a minha forma de comunicação. Raríssimas as vezes que recebi comunicações diretas. Geralmente eu vejo eu incorporado dando uma aula, eu observo eu dando uma palestra, e assim eu consigo absorver ao observar aquilo que está sendo falado. De vácuos interdimensionais, de novos tipos de obsessão. Aquilo vem através de uma visão de mim mesmo, em uma realidade, em uma linha de tempo ou em um quadro onírico. Algumas pessoas vão ouvir os seus mentores espirituais, mas como a sua própria voz, principalmente porque isso não vai afrontar a tua crença. É mais sutil você ouvir a própria voz. Já imaginou ouvir uma voz assim, falando? A depender do momento, você pode se assustar e essa pequena modulação endocrinológica pode bloquear o fluxo contínuo da informação. Se você começa a absorver esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você hoje, entender esse caminho, entender que esse filtro de coerência em médiuns ele é reduzido. Então, estudos de neuroimagem com médiuns mostram padrões atípicos de ativação do pré-frontal durante estados de transe ou oração profunda, sugerindo que essas pessoas modulam de modo singular o filtro racional. Essa área, a área do córtex pré-frontal, organiza os impulsos do subconsciente em narrativas, símbolos e palavras. Em médiuns, a plasticidade e a conectividade com redes límbicas podem permitir que percepções sutis ganhem forma verbal ou visual de maneira mais rápida. Ou seja,
se são caminhos de plasticidade neurológica, são caminhos treináveis. Mas eu vou precisar do conhecimento, da prática meditativa, e aí entra as tecnologias espirituais. Quando você ativa um símbolo, ele está operando modificações no DNA do seu corpo astral, no seu paracérebro, que é o cérebro do seu corpo astral, fazendo ativações espirituais que aceleram esse processo. Porque, vejamos, o quanto o ritmo do tempo está acelerado. Portanto, o ritmo das tecnologias espirituais cresceram muito. E é por isso que eu enfatizo tanto a importância de você estudar, fazer as práticas e as ativações. Porque pouco a pouco essa ponte vai se construindo e nesse mecanismo constrói-se também uma comunicação entre você e a sua espiritualidade. Você entende agora por que é importante o estudo? Porque o desenvolvimento mediúnico começa com as práticas de bioenergia e autodefesa psíquica, com a ativação das simbologias multidimensionais, com as meditações e com o conhecimento. Porque o conhecimento é a chave decodificadora da Matrix. É a luz que liberta. Esse vídeo te ajudou? Te trouxe novas informações? Compartilha com mais pessoas para que esse conhecimento de como nós nos comunicamos com o subconsciente e com outros campos de frequência possa chegar em mais pessoas. E você quer estudar com a gente, quer ser nosso aluno? Já imaginou você ter eu como seu guia, te dizendo todo o passo a passo dos teus estudos, montando o teu programa de estudos, o teu desenvolvimento de propósito próspero aqui na matéria? Então me chama no direct que a gente está agora com uma opção de mentoria com 50% de desconto, para que você possa por 3 meses ter a experiência de participar conosco dessa egrégora e ter acesso a essas tecnologias espirituais que transformam a minha vida, de várias e várias pessoas, e também podem transformar a sua. Porque em suma, o processo de libertação aqui na Terra, ele vai envolver essa comunicação subconsciente, essa comunicação com outros campos de frequência. E em meio a tanta ilusão, densidade, a gente chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Você já ter desconstruído crenças e padrões que poderiam te impedir de sequer me ouvir, já é um grande feito. Valorize isso, olhe para suas conquistas, agradeça esse momento presente, porque você está muito mais próximo da liberdade do que longe. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Beijo no coração.